Boa tarde, né? Para quem eu não vi, acho que vi todos, né? Cumprimentei todos. Então, eu não sei se todos também estão acompanhando os 3 dias. Nós estamos chegando, como se diz, no grande finale, né? Da Voz do Silêncio. Nós vamos entrar nos 7 portais. Eu coloquei aqui como entrada uma citação. Todos os seres desejam a libertação da dor. Procurem, pois, pelas causas da dor e as anulem. Ao entrar na senda, alcança-se a libertação da dor. Exortem, portanto, todos os seres a que entrem na senda. Então, o nono Patin Lama, ele fez o prefácio da Voz do Silêncio em 1927. O que ele nos exorta aqui? Será que ele está dizendo que é só para quem já é quase santo, já é discípulo, que é para buscar isso? E eu, tanto anteontem, eu não vim ontem, não pude vir ontem, mas anteontem foi falado muito que nós não devemos esperar para nós nos aprimorarmos, né? Existe um provérbio chinês que diz que toda caminhada de 5.000 quilômetros começa com o primeiro passo. Então, eu não posso esperar, eu tenho que começar algum dia. E é isso que o Lama está falando aqui. O budismo tem muito das 4 nobres verdades, que eles falam que a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar o quê? Buscar a causa da dor. Só que quando nós fazemos isso, nós saímos da nossa zona de conforto, né? E nós vimos no primeiro e no segundo fragmento que o discípulo ele vem fazendo essa caminhada dele, mas ele já está preparado. Só que ele vai ter que aprimorar um pouco mais. Ele vai ter que lapidar. Ele vai ter que, como é que se diz? Porque ele tem que se tornar uma alma de diamante. Então, é polir mesmo. Aqueles conceitos que já vêm há muito tempo, ele vai ter que polir. Nada do que nós não devamos já começar a fazer. Porque quando chega nessa parte aqui, é um polimento que vai ser dado. Ele já é aquilo. Então, se nessa parte do discípulo ele já é, quando que a gente começa a trabalhar essas questões? Quando que a gente começa a nossa purificação do corpo físico, do corpo emocional e do corpo mental? Quando que vamos ter o controle da nossa personalidade inferior? É nessa nossa caminhada que nós estamos agora. Tá? Então, aqui foi o que eu falei, né? Nos fragmentos anteriores, nós já estudamos como caminhar na senda. O mestre explica como caminhar na senda. São pérolas de ensinamentos mais elevados. Que, inclusive, a Voz do Silêncio é um dos livros, igual Luz no Caminho, igual do Krishnamurti, Aos Pés do Mestre, que são livros de cabeceira. Que às vezes a gente pega assim e abre e pega um daqueles versos e lê e reflete. Vamos refletir isso aqui nesse dia, né? Então, eles são simples, mas eles são muito profundos. Quando a gente olha, obrigada. Quando a gente olha o tamanho do livro, né? A gente diz, isso, primeiramente, né? Mas acontece que o que está ali é igual aos pés do mestre. É muito difícil, às vezes, da gente fazer, é muito difícil, às vezes, de conseguir. E na teosofia, às vezes, as pessoas dizem assim, eu gostei da teosofia, gostei dos nossos encontros, tal, mas acontece que não tem prática. Nós sempre costumamos dizer, a prática, existe muita prática. A prática é no dia a dia. Tudo isso que nós estudamos, tudo que nós refletimos, tudo que nós conversamos, nós temos que colocar em prática. Tanto é que a gente diz que a gente não deve ler, né, teosofia como se lê um romance. Eu leio, eu reflito, eu escrevo, eu penso, eu volto, eu leio, eu entendi, eu compreendi. Se eu faço parte de um grupo, inclusive, eu volto lá naquele grupo, olha, o que vocês acham? Eu entendi isso, eu entendi. Porque é muito profundo. Então, nós precisamos dessa prática, né, para que a gente possa ir purificando os nossos corpos inferiores. Pode ir para frente. Então, começando o terceiro fragmento, que são os 7 portais, ele começa falando para o mestre, o Upadhyaya, né? A escolha está feita.
Ele anseia pela sabedoria. Rasgaste já o véu que escondia a senda secreta e ensinaste o Yana superior, os conhecimentos superior, o corpo superior. O teu servo aqui está, pronto para que o guias. Eu não vou ficar lendo os rodapés de que está aqui, mesmo porque nós vamos ter mais três irmãos que vão fazer os painéis, né? Então eu não quero me aprofundar muito, porque senão eu posso entrar na fala deles. E vocês têm o livrinho, alguma palavra que vocês não conheçam está toda aqui nos rodapés, tá? Inclusive, está bem, Sravaka. Sravaka é o discípulo, né? Discípulo. Prepara-te, porque terás de seguir sozinho. O mestre só pode apontar a direção. O caminho é um para todos. Os meios para atingir a meta variam necessariamente de peregrino para peregrino. Opa, o que é isso? Né? Em primeiro lugar, ele só aponta a direção. Ah, tô de costa, né? Em primeiro lugar, ele só aponta a direção. O mestre só aponta. Ele não vai pegar ninguém pela mão. Não vai haver um milagre que vai alguns anjos descer do céu, tocar a trombeta e a pessoa vai estar salva. Ele mostra, ó. E como é que é isso? O caminho é um para todos e os meios para atingir são muitos. É um caminho só. O caminho do yoga é um só. Todos nós que estamos encarnados aqui, só temos essa via. Por mais que a gente queira que venha uma nave, que a gente suba na nave, que a gente saia desse planeta numa nave, um monte de coisas por aí, não vai acontecer. O caminho para a libertação é a purificação. Agora, por que o meio para atingir a meta variam de pessoa para pessoa? Ele varia simplesmente porque como é que eu reajo às adversidades? Como é que eu reajo até à felicidade? Então, aí, da forma que eu reajo, é que vai ser a forma que eu faço o meu caminho. Para alguns, vai ser fácil, não tão difícil. Para outros, vai ser muito difícil. Porque se eu me envolvo numa emoção, num pensamento, por exemplo, eu vou tornar a minha caminhada mais difícil. Agora, se eu me torno um pouco mais aplicado, e sei o que estou fazendo, na teosofia, nós falamos que, principalmente a Anne Beza, ela coloca como subindo uma montanha. Ela faz um paralelo subindo a montanha. Então, ela diz que tem aqueles que andam no começo da montanha, olham a borboleta, sentam, conversam, se intertam com o matinho, né? Mas tem alguns que dizem, não, tem um propósito. Tem uns que viram uma luz assim lá em cima, naquela montanha, e diz, opa, tem algum negócio lá. Né? Tem outros que não quer nem saber, não consegue tirar o olho do umbigo. Então não vê luz nenhuma. Mas tem aqueles que já viram a luz e sabem que tem, e continuam vendo. E alguns vão subir rapidamente, e outros, não contentes ainda, vão escalar a montanha. Então, é essa a comparação. Então, o caminho é um só, agora, a forma de fazer esse caminho, esse é individual. Aí, começa e diz, qual o caminho escolherás, ó tu de coração destemido? O Santana da doutrina do olho, o quádruplo Dhyana, ou abrirás caminho através das paramitas, 6 em número, nobre portas da virtude, conduzindo a bode e a prajana, 7º grau da sabedoria. Então, veja bem, ele está perguntando. Então, existem aqui, quando chega lá, divide. A árdua sendo a quádrupla de Dhyana, serpenteia a montanha acima. 3 vezes grande é aquele que escala o pícaro altíssimo. Eu acho que isso já foi falado no final de ontem, que ele faz a escolha, porque ele faz a escolha no final, antes do terceiro, né? Fragmento. As alturas de Paramita são atravessadas por uma senda ainda mais íngreme. Tens de forçar o teu caminho através dos 7 portais. Então, o que está sendo dito aqui? Que tem um caminho que é difícil, que tem que escalar, o píncaro altíssimo. Mas as alturas do Paramita são maiores ainda. E vai exigir o quê? Um esforço um pouco maior. Só que, como eu falei há pouco, essa escolha do qual caminho, ele faz no final do 2º fragmento.
Quando começa o terceiro fragmento, ele já escolheu, o discípulo já sabe. Tanto é que nós vamos só voltar um pouquinho lá nesse verso do final do segundo fragmento. Tens agora o conhecimento a respeito das duas sendas. Chegará o momento em que terás de escolher, ó tu de alma fervorosa, quando tiveres chegado ao fim e transposto os 7 portais. A tua mente está lúcida, já não estás preso a pensamentos ilusórios, porque aprendeste tudo. A verdade encontra-te sem véu ante ti, encarando gravemente. Pode mudar. Então veja bem, aí ele começa. Ele fala, doces são os frutos do descanso, da libertação, porém ainda mais doce são os frutos do dever longo e amargo. Então ele já está falando que existe um doce é o fruto da libertação. Ele está falando do nirvana. Mas tem ainda um mais doce ainda, só que mais um pouco amargo. E daí nós temos no 192, que depois que ele faz a escolha, o que ele fala? Por amor aos outros, abandono esta grande recompensa. Realiza a renúncia maior. Então, é a hora que ele deixa para entrar no nirvana e ele escolhe os caminhos do paramita, que é o que nós vamos ver aqui nos 7 portais. Porque os 7 portais é aquele discípulo que ele resolve ser um bodhisattva. Né? Então, ele vai ter que, aquilo que eu falei, se tornar uma alma de diamante, ele vai ter que lapidar. Então, tudo aquilo que foi visto lá atrás, né, ele vai ter que repassar novamente e não pode ter o mínimo de dúvida, né? Então, vamos ver? O que é um bodhisattva? Se eu ficar aqui, fica melhor para você? O que é um bodhisattva? O termo bodhisattva do Pali foi usado por Buda, denota um ser que está em direção à iluminação. Em outras palavras, uma pessoa cujo objetivo é tornar-se plenamente iluminado. Ao treinar as paramitas, vai se preparando para renunciar ao nirvana. E ele tem que se preparar de uma forma tal que ele tem que se tornar forte o suficiente, despojado, desapegado, para ele poder renunciar ao nirvana. Porque vocês imaginem, você está ali, um pé da libertação final. E aí ele tem que ser forte o suficiente para dizer não, não ainda. Então, é também isso que ele tem que fortalecer nele, essa força. Pode ir. Daí dos versos 207 ao 213, vão ser apresentadas as chaves para cada portal. Então, cada portal vai ter uma chave. Ela inicia com o amor, que é a Dana. Quer dizer, que se nós não tivermos amor, não temos nada. Né? É a primeira chave. Então, ele vai ter que desenvolver. A porta do segundo portal é Shila. É a harmonia, o equilíbrio, a não separatividade. Anteontem foi falado aqui da não separatividade, né? Às vezes nós fazemos uma separatividade por um motivo altruísta. Foi como a Francilise falou, né? Aí a pessoa lá, vamos supor, é vegetariano ou é vegano. Hoje está muito comum isso. Se vocês entrarem nas redes sociais, vocês vão ver isso. Um vegano lá, porque fulano come carne, toma leite, ou come queijo, ou isso, aquilo. Aí ele põe uma série de impropérios para a pessoa que faz. Tudo bem, ele tem compaixão pelos animais, ótimos. E compaixão por aquele que não despertou ainda. Então, essa compaixão, nós temos que ter, isso é separatividade. Quando nós dizemos, fulano é de tal religião, essa religião não... É separatividade. Então, aqui, Shila é equilíbrio. E se houver o menor resquício de separatividade, nós interferimos nesse equilíbrio, nós rompemos esse equilíbrio. Pode ir. Nós temos a terceira chave, Shanti, a doce paciência que nada pode alterar. Sem paz, não se tem paciência. Se eu não tiver a chave anterior, eu não vou ter paciência.
Por mais que eu queira, eu não consigo. Como é que com uma mente conturbada eu vou ser paciente? Não tem jeito, né? E isso só se consegue quando gravitamos para cima, para o eterno e para dentro. Aqui está uma das diferenças, podemos dizer assim, ou a forma do yoga. Olha, gravitamos para cima, para o eterno e para dentro. Nós não ficamos gravitando aqui no plano que nós estamos. O que é que Shanti pede? Paz. Né? Então, nós precisamos, quando nós temos algum problema, se nós estamos com alguma dúvida, se nós estamos com um problema, nós só vamos resolver esse problema num nível superior, numa frequência mais elevada. Se eu continuar tentando resolver o meu problema aqui, nessa matéria astral, nessa matéria mental que eu estou envolvida, que eu estou com um problema, eu não resolvo o problema. Eu tenho que vibrar numa frequência um pouco mais elevada para que do alto eu consiga ver a situação. Muitas pessoas, na década de 80, a gente ouvia muito o pessoal do esoterismo falar, ao fazer o voo da águia. Que você fazendo o voo da águia, você olha um labirinto, por exemplo, de cima você vê todo o labirinto. Ao passo que se você continuar dentro do labirinto tentar achar, a saída você não consegue. E o yoga, ele propõe isso. Tá? Justamente para nós, através da meditação, através de um mergulho interior, nós cada vez possamos vibrar em frequências mais elevadas. Nós estamos em busca de Budi. Nós temos uma personalidade inferior que tem um corpo emocional, que tem um corpo mental, mas nós estamos procurando chegar em Budi, que é a nossa parte divina. Né? Se nós ficarmos aqui nos envolvendo num corpo astral, num corpo mental inferior, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E não é forças exteriores, não é eu tomando alguma coisa, não é eu recebendo um passe, alguma coisa que eu vou fazer essa subida para cima. Somente através da meditação, somente através do estudo, somente através de uma convicção do que eu estou fazendo. E aqui até eu convido, nós temos vários irmãos aqui. Nós temos da loja da Ariel Veloso também, das 3 lojas nós temos. Eu faço esse convite. Por que eu estou na Sociedade Teosófica? O que é que eu busco? Por que eu venho assistir a Teosofia? O que é que me atrai? Né? Então, porque nós temos, é isso que a Teosofia, ela prega, ela nos oferece. É um caminho seguro, porque eu não preciso de nada. Eu não preciso de uma força exterior que venha entrar no meu campo áurico. Eu não preciso de nada, seja beber, seja comer, seja o que for, para que eu me transforme. Eu costumo dizer assim, é amigo comigo mesmo. Né? Ah. Então, aí vamos ver o que a Radha Bunier fala sobre isso? Na ausência do egoísmo, não há mais motivos por que se ofender ou se perturbar. A mente é como a luz que queima firmemente e não é afetada por condições externas. Então, se eu tenho a minha firmeza, eu sei por que eu estou aqui, eu sei por que eu estou fazendo, nada vai me perturbar. E isso é uma das coisas que nós temos que exercitar, porque quando o discípulo chega nesse ponto, nada mesmo pode perturbá-lo, senão ele já não consegue essa chave desse portal. Percebam, não sei se vocês perceberam, que às vezes quando a gente assiste esses filmes, né, principalmente Indiana Jones, né, esse tipo de filme de aventura, que a pessoa tem que pular uma pedra, tem um portal, passa por um corredor que tem flecha assim, uma coisa assim, é isso daqui. São portais. Nós temos que vencer a nós mesmos. Né? Nós temos o Campbell, que fala da jornada do herói. É mais ou menos isso. Nós temos que nos vencer diariamente. Além da meditação, o que a gente pode fazer é toda noite, 2 minutinhos. Isso eu falo sempre.
Quem está comigo há um tempo sabe que isso aqui é a minha reza. Faça a auto-observação do dia. Repasse o dia. Como é que foi meu dia hoje? Puxa, hoje foi mal. Hoje eu errei nisso, aqui. Hoje eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter me irritado, eu não devia ter ficado, principalmente, pior do que até se irritar, eu acho, eu não devia ter entrado em depressão. E vamos fazer um voto, né, de que amanhã eu posso melhorar. Podemos fazer que nem os alcoólicos anônimos, só por hoje. Né? Só por hoje eu não briguei no trânsito, só por hoje eu não me exaltei, o meu colega de trabalho não me irritou, né? Só por hoje. Que aí a gente já vai estar fazendo o que a Radha fala aqui. A mente é como uma luz que queima firmemente, não é afetada por condições externas. E tem outra coisa, falando em condições externas, eu lembro de um outro gancho. Que a Annie Besant, ela fala que quando nós nos recusamos a fazer esse trabalho interno, nós ficamos à mercê de que condições externas nos acordem, nos abalem. Então, se eu não estou gostando muito de tudo que está me acontecendo, parece que se eu tiro o pé para fora de casa as coisas me acontecem, o telefone toca, é alguém para me incomodar, então vamos olhar para dentro. Se eu não estou gostando disso, vamos trabalhar, vou trabalhar comigo, porque a partir do momento que eu começo a trabalhar comigo mesmo, esses choques externos acabam, porque choque externo são para os reinos mineral e vegetal e animal. Não é para nós, porque nós conseguimos refletir, nós conseguimos não só pensar, mas refletir e chegar a uma conclusão. A outra chave, Viraga ou Vairagya, né? O desapaixonamento. Aqui, às vezes, eles falam que é desapego. Mas eu não vejo essa chave como desapego, eu vejo como desapaixonamento, é deixar de. Eu me desapaixonei, eu não brigo mais. Antes eu me irritava por qualquer coisa. Tem aquelas pessoas assim que, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela, né? Entende? Eu dou uma boiada para não entrar também. Entende? Então, se a gente olha para trás, eu, por exemplo, olho para trás, eu digo para o pessoal aqui, quando eu olho para trás e vejo há 40 anos, 30, como eu era, digo, nossa. Então, tem coisas que, não quero mais isso, não quero saber disso. Então, esse é um desapaixonamento. E a gente se desapaixona de muitas coisas que fazem parte da matéria do plano astral inferior, do mental inferior. A gente vai se desapegando dessas coisas. Até eu sempre conto para eles que tive uma menina, não sei se a Mariana lembra, que ela falou para mim um dia no curso de introdução, você deve ser muito infeliz, né? Falei para ela, que é assim, né? Porque é sinceridade, né? Aí por quê? Mas para ela, a minha vida era infeliz, porque eu moro sozinha, porque eu estudo teosofia, e naquela época eu dava curso de introdução, eu ia 4 vezes por dia lá no Goethe. E ela não, ela ainda estava buscando coisas externas que dessem satisfação, sensações. Para mim, hoje, eu busco as sensações internas. E ela estava buscando. Aí eu dei uma risadinha, daí depois eu conversei particularmente com ela, expliquei. Ela não entendeu muito bem ainda, né? O que é se desapaixonar. Mas eu ainda sei que eu tenho muita coisa ainda para desapaixonar. A gente ainda tem muita coisa grudada aqui. Que a gente tem que observar isso e ir tentando se desapaixonar levemente, com serenidade, né? Voltando àquela questão da reflexão noturna, o Pitágoras dizia, não durma, não deixe que o sono, né, te alcance com problemas do dia. Não leve para o sono aqueles problemas do dia. Resolva antes de dormir. Pode passar. Diana, aqui a mente está tranquila, eternamente sem pecado. Sereno. É contemplação. É outra chave que realmente nada vai afetar. Indiano é uma chave que ele não pode deixar, ele está contemplando. Eu me lembro também do Yogananda, né? Que um discípulo dele, o que cuidava dos monges, chega para ele, mestre, venha ver fulano, venha ver ciclano, eu estou incomodando aqui. Ele não fazia nada. E o mestre estava uma hora, o mestre falou, ele falou, eu não vejo nada de problema.
Daí ele mesmo conta no livro que ele tinha que descer um pouco até o mental superior para ele poder resolver o problema. Por quê? Porque ele estava constantemente em dhyana. Então, o que ele via? Ele só via a perfeição em todo mundo. Ele não via defeito em ninguém. É uma contemplação. Prájada, sinônimo de Mahat, a mente universal. O divino habita no homem. Esta chave de ouro faz do homem um Deus, convertendo em um Bodhisattva. Inteligência, conhecimento supremo ou espiritual, entendimento, discernimento, razão, sabedoria. Veja, Gnana, né, é conhecimento. Então aqui, o conhecimento aplicado faz dele um Mahat. Faz dele um Bodhisattva. É a última chave. Eu tenho, acho que os outros palestrantes vão se aprofundar um pouco mais, né? Então, essas são as chaves de ouro para os portais. Então, ele primeiro tem que conquistar essas chaves de ouro. Então, o nosso discípulo, né, já escalou montanha, já atravessou rios com jacarés, né? Aquelas coisas que a gente vê nos filmes, né? Já pulou as pedras que eram falsas, que não levam para um precipício, né? E ele tem as chaves, ele conseguiu as chaves. Hã? Ficar no meio fica melhor. Ele falou que talvez ficar no meio fica melhor a filmagem. Então vamos para cá, você me diz onde que eu fico. Dos versos 215 ao 231, o mestre faz aconselhamentos para passar pelo primeiro portal. Porque ele já tem a chave, mas ele ainda tem que passar pelos 7 portais. Então, vem os aconselhamentos. Por exemplo, no 212, não deixarás os teus sentidos fazerem da tua mente um campo para o seu recreio. Eu gosto muito disso. Porque isso nós vemos hoje, no dia a dia. E às vezes a gente se toca. Quando às vezes você vê a tua mente está lá, acho que foi até o Otávio que deu um exemplo. No começo a pessoa começa a meditar, daí pensa nisso, e vai naquilo, vai naquilo. E aí, e se eu penso, eu sinto, se eu sinto, eu penso. Então nós temos aqui 2 corpos, um astral, emocional, o outro mental, mas que são muito interligados. Tanto é que a gente chama de kama manas, né? Como um corpo só. Porque é quase que impossível eu não pensar e não sentir, ou não sentir e não pensar. Então, os sentidos fazem da minha mente um campo para seu recreio. E a gente vê isso diariamente e a gente faz isso. Se a gente não traz essa mente controlada, se a gente não busca trazer os sentimentos, se a gente não traz um pouco de regra em nós mesmos, mas me falou um negócio, eu já desembelzo e vou para casa com aquilo na cabeça, com aquele diálogo interior, né? E aí eu já crio, né, um monte de imagens mentais. Desse passo para eu chegar para a pessoa e às vezes até atacar a pessoa, é um passo desse momento. Porque os sentimentos fazem da mente um campo para o seu recreio. Então, faz aquilo. Então, vamos imaginar uma montanha-russa? É uma montanha-russa. Meu pensamento vai lá e volta, vai lá e volta. E o meu sentimento vai junto, a minha emoção vai junto, a minha pressão sobe. E aí eu digo, a pessoa me irrita. Mas será que é a pessoa que me irrita? Eu conto sempre que o meu neto, com 7, 8 anos, estava na escola, chegou muito nervoso em casa um dia. Mas o que aconteceu, meu filho? Ai, vó, assim, fulano. Falei, não, fique calma, não se irrite. Não, vó, eu sou calmo. São os outros que me irritam. Então, nós temos que perceber isso. Não são os outros que me irritam. Sou eu, a minha mente, que eu deixo que faça essa montanha russa, né? Junto com os sentimentos. Aí nós temos hipertensão, aí nós temos uma série de problemas físicos, né? E aí a gente tem que tomar mais remédio. E aí, quando a gente vê, a gente está, às vezes, até procurando remédios mais potentes, digamos assim, para poder se controlar. Outra que eu gosto. Os discípulos podem ser... Eu não estou colocando todos os recados, né? Eu escolhi alguns, assim, que a gente pode fazer a nossa comparação com o nosso dia a dia. Os discípulos podem ser comparados às cordas da vina, eco da alma, a humanidade, a sua caixa de ressonância, a humanidade é a sua caixa de ressonância. A mão que as toca, a harmoniosa respiração da grande alma do mundo.
e a corda que falha em responder ao toque do mestre, em suave harmonia, com todas as demais, rompe-se, é jogada fora. Jogada fora, né? Opa! O que acontece? Então, ela vai ficar por eons do tempo quietinha, nós sabemos, por uma ronda. Então, é tentado, é buscado harmonizar, é trabalhado durante uma ronda inteira. Aquele que não quer se harmonizar, que não tem jeito. Eu li, acho que eu não me lembro qual foi o mestre que falou, que ninguém passa por uma vida sem que não seja mostrado o caminho para ele. Então, ninguém pode dizer, eu não sabia. Nunca ninguém me informou. O que nós fazemos? Tem aquela luzinha que acende, né? E a gente, aqui é melhor. Eu não vou me modificar. Eu falei para todos que o que eu trouxe do encontro do Centro Rajo, uma coisa que ficou muito forte, contei para todos na loja, uma coisa que ficou muito forte em mim em relação às nossas arestas, né? Então, se a minha aresta bate em alguém, não é o outro que tem que aparar as arestas dele para não me incomodar. Sou eu que tenho que... Se a minha aresta está batendo em alguém, opa! O que é que eu tenho que aplainar aqui em mim para que eu não atinja o outro? E isso, às vezes, é difícil de fazer, né? Então, agora, muitos sinais são dados. Quando essa alma não tem, existe sim o juízo final. É no final da quinta ronda, né? Mas acho que, né? Quinta ronda que tem. E aí essa pessoa vai ficar um pouquinho refletindo por uma ronda inteira. Uma ronda é eões de tempo, né? Milhões de anos. Aí quando a vida volta ali de novo, aí é verificado e ele retorna. Então todos têm chance, mas só que de vez em quando a pessoa não quer aprender, ela é colocada. E se é no caso de um discípulo aqui, se ele não consegue, ele vai voltar lá, ele não consegue passar para o outro lado, para outra margem. Ele vai voltar lá de novo e começar a caminhada, tentar conquistar as 7 chaves de novo, tudo de novo. Assim, as mentes coletivas do Lanús Ravakas, eles têm que estar afinadas com a mente de Upadhyaya, unas com o super-alma romper-se. O medo ao discípulo mata a vontade e paralisa toda a ação. Então, aqui é um recado que ele dá muito forte nessa parte, para ele não ter medo. Porque se ele deixa que o medo domine, ele pode fazer o que, Lau? Ele vai tropeçar em pedras kármicas. Então, ele vai gerar um karma. Uma coisa que eu sempre falava para os meus alunos, né? No curso, quando eu dava numerologia, quando nós falávamos em karma, o problema é que às vezes a gente está tentando saldar um karma e a gente gera um outro karma em cima daquele karma. Esse que é o problema. Aí nós não temos uma percepção, uma reflexão de que eu estou pagando uma conta. Porque eu pagar conta? Não, eu não tenho conta para pagar. Então, eu faço uma analogia, assim, que se eu estou, né, de roupa branca, antigamente tinha um terno de linho branco, né? Meu pai usava um terno de linho branco, todo engomadinho. Então, vamos dizer que eu estou com uma roupa branca, toda engomada. Eu tropeço numa pedra e caio numa poça d'água. Aí eu me debato. Eu espalho lama para tudo quanto é de lado e saio reclamando, levando aquela lama para onde eu vou. Agora, se eu tiver um pouco de percebimento, de reflexão, o que eu vou fazer? Quando eu caí na lama, eu digo, caí. Onde que eu estava com a minha mente que eu não vi a pedra que eu tropecei nessa lama? Eu já começo por aí. Por que eu não vi a pedra? O outro vai dizer, quem que deixou aquela pedra ali que eu tropecei? E aí, se eu tenho esse conhecimento, eu vou sair bem devagar, porque eu sei que quanto mais eu me debato, mais lama eu espalho. E eu vou ter que limpar toda aquela lama. E eu procuro sair bem devagar dessa poça e ainda limpando as minhas pegadas. Isso a gente evita de gerar um karma dentro daquele karma que a gente está pagando. Então aqui ele pede que ele não tenha medo, porque o medo, ele vai gerar o quê?
ele vai gerar outras sensações. Ele vai gerar raiva, ele vai gerar mágoa, ele vai gerar um monte de outras sensações. E, principalmente, a separatividade ainda começa ali. A separatividade, na verdade, ela às vezes é gerada pelo medo. Eu tenho medo do que o outro sabe. Eu tenho medo do que o outro vai me... Eu não conheço aquilo, mas eu falo mal. Eu não sei o que é, mas eu já separo. Tá? Aí depois, nos versos 236, 237, 238, a paciência e o desapaixonamento são de grande importância. Então, vamos começar a deixar para trás muitas coisas, vamos deixar para trás e vamos ter paciência. Pode passar, Otávio. No 242, antes que possas te aproximar dessa meta, antes que a tua mão se erga para levantar a fechadura do quarto portal, deves ter dominado as tuas modificações mentais. Isso aqui me lembra do Otávio. Sempre falando das modificações mentais. E matado o exército das sensações e pensamentos, que sutis e insidiosas se introduzem sem que tu queiras no sacrário brilhante da alma. Olha, exército de sensações e pensamentos. É isso que nós fazemos com nós. Eu me deixo. Vocês já pararam, quando a gente está fazendo aquela revisão do dia? Não faz assim, porque o ideal é que a gente comece de trás para frente. Então, o que eu estava fazendo? Estava no banheiro escovando o dente. Tá, estava escovando o dente? Para aí, para um pouquinho aí. O que eu estava pensando quando eu estava escovando o dente? O que eu estava sentindo quando eu estava escovando o dente e pensei em determinado? Porque eu não fico escovando o dente sem pensar em nada. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu estava tomando banho. E o que eu estava pensando? Eu percebi que eu lavei a louça? Eu percebi que eu tomei banho? Quantas vezes nós fazemos isso? Dirigimos, andamos quadras, fazemos um monte de coisa e putz, eu nem vi que andei 10 quadras. Não é isso que a gente faz? Já lavei toda a louça, eu nem percebi. Onde que eu estava? E daí eu saio, às vezes, daquele momento, muitas vezes com raiva, às vezes magoado, às vezes depressivo. E isso daí introduz sem que tu queiras, no sacrário brilhante da alma. Isso aí atrasa. Aí nós vamos voltar lá naquele primeiro, lá que ele fala, que o caminho é um, mas a forma de se fazer esse caminho depende de cada pessoa. Antes que te possa estabelecer em Gnana Marga, Gnana é o conhecimento, como eu falei para vocês, Marga é senda, né? E considerá-la a tua alma tem de se tornar como a manga madura, macia e doce como a sua brilhante polpa dourada para as angústias dos outros, dura como o caroço desse fruto para as tuas próprias agonias e sofrimento. Ó conquistador da alegria. Que tal? Nós fazemos o contrário, né? O caroço vai para o outro, eu quero a polpa, né? Mas eu tenho que ser severo comigo, disciplina, né? Disciplina, constância, perseverança. Senão eu não faço essa caminhada. E eu acho que em qualquer coisa que a gente for fazer, se nós não tivermos disciplina, se eu vou estudar para um vestibular, eu vou estudar para um concurso, se eu não tiver disciplina, eu não estudo nada. No meu serviço, se eu não tiver disciplina, eu não chego no horário. Eu tenho que ser duro comigo, mas eu tenho que ser meigo com os outros. Vamos ver pode mudar. Vamos ver o que a Radha Bunier fala sobre isso. O amadurecimento ocorre lentamente com a experiência de muitas encarnações, ou rapidamente, quando em um certo estágio descobre-se em que consiste a maturidade. Do ponto de vista espiritual, a maturidade não é uma habilidade de tipo mundano. Assim como a manga totalmente madura não tem nenhuma parte verde, a mente madura está livre de todo elemento de imaturidade. Aquele que cresce em maturidade não se apressa em dar opiniões a chegar a conclusões. Vamos ver se tem mais um pouquinho. Não. Aqui nós vamos levar uma coisa. Não adianta só intelecto. Às vezes a pessoa estuda, lê teosofia, lê e não aplica. Dá bons discursos, fala bastante,
mas não coloca em prática aquilo que coloca. Quando aparece, quando surge, vamos dizer assim, quando surge uma liçãozinha, ele se perde naquele sentimento. A mente vira aquele parque de diversões lá para os sentimentos. Com direito à montanha-russa, a roda gigante e tudo mais. Ah? Por quê? Porque ele não fez isso, ele só leu, ele não colocou em prática. Porque para colocar em prática tem que ser igual a manga. Eu tenho que me colocar numa disciplina. Né? Então, se eu vou meditar às 6, se eu vou meditar às 7, se eu vou meditar às 8, se eu vou meditar ao meio-dia, mas eu tenho que começar todo dia a fazer para, inclusive, acostumar meu corpo físico. Tá? É assim que nós devemos ser. Quando alguma coisa acontece, quando eu magoo um irmão, eu tenho que perguntar o que eu fiz. Olhar para dentro de mim, olhar para esse caroço. Por que eu dei o caroço para ele? Por que eu não ofereci a manga? Né? Bom, aqui. A sua mente é perceptiva e inteligente, mas a própria inteligência faz com que ele pare e espere. Ele não pressupõe que suas opiniões sejam valiosas e, portanto, com ele não há obstinação, autoafirmação ou orgulho. O primeiro sinal da maturidade é reconhecer sua própria limitação e ser humilde e simples. Então, a maturidade espiritual, ela nos dá o quê? Humildade. A primeira coisa que nós temos que ser é humildes. Pode ir para frente. Torna a tua alma rígida contra as armadilhas da tua personalidade. Faz com que ela mereça o nome de alma de diamante. Então é isso que nós aqui encerra tudo que nós falamos. Para ser uma alma de diamante, nós temos que ser rígidos conosco mesmo. E doce, e amável, e afável com os demais. Eu acho que nós vamos dar uma puladinha aqui. Pode pular isso daqui. Tá aqui. Aqui. Ah, não, volte lá um pouquinho. Aqui, ele diz, sabe ao conquistador de pecados que uma vez o Soane tem atravessado a 7ª senda, toda a natureza. Aqui, esse verso é muito bonito, porque ele diz o que acontece quando o discípulo, quando esse discípulo, ele já, que ele chama de Soane, né, Sovane, não sei como é que é a pronúncia, ele atravessa, ele termina, ele passa os portais. Então, vocês vejam bem, a estrela prateada cintila a novidade, as flores à noite, o riacho murmura esse conto às pedras, as ondas escuras do oceano cantam os espumosos rochedos, as brisas perfumadas o canto aos vales, e os altivos pinheiros sussurram misteriosamente, surgiu um mestre. Então, toda a natureza se glorifica com aquele que conseguiu passar esses portais. Pode ir. Agora, lembram que ele escolheu passar pelas paramitas? Ele escolheu ser um Bodhisattva? E o Bodhisattva, o que é? É um mestre da compaixão. Então, lá atrás, no segundo fragmento, quando ele escolheu esse caminho, ele já escolheu isso daqui. Nós achamos assim que o Bodhisattva vai ficar, né, num lugar, né, com pavão, um riacho correndo, né? Não. É uma espreguiçadeira, né? O Bodhisattva, condenado por ti mesmo a viver em futuros kalpas. Kalpas são milhares de anos. São tempos sem conta, né? São eons de tempos. Sem o agradecimento e a percepção dos homens. Por que sem o agradecimento? Porque nós não sabemos que esses seres existem. Só quando nós estudamos esses livrinhos do ocultismo que a gente fica sabendo da existência deles. Entalado com uma pedra entre as inúmeras outras que formam a muralha guardiã. A muralha guardiã é uma muralha que existe em torno de toda a nossa constelação, cuidando, protegendo. Dizem até que se um desses, eles são chamados de Nirmanakaya, se um deles piscar, a terra acaba. É para isso que o Bodhisattva teve todo esse esforço. Então imagine se ele tem essa responsabilidade, como é que ele não vai poder, ele vai vacilar? Ele tem que ser como a manga mesmo. Ele não pode vacilar um milésimo de segundo. Porque então ele vai passar todo aquele tempo, que você não sabe quanto,
sendo uma das pedras que forma uma muralha, que cuida de toda a evolução. Tá? Construída pelas mãos de muitos mestres de compaixão, erguidas pelas suas torturas, cimentada pelo seu sangue. Sim, nascendo a Arya já não és um Sortapati, és um Bodhisattva. Atravessaste a corrente. É certo que tens direito à veste do Dharmakaya. Aqui, lá na frente, ele tem, quando ele fala sobre isso, ele dá, a editora colocou colocou sobre o que são esses corpos. São 3 corpos, tá? Dharmakaya é um corpo, né? Nirmanakaya é outro corpo, que é o Buda de compaixão. Então, quem tiver interesse, chega lá no 306, que embaixo tem toda a explicação desses corpos, o que é. Então, é o maior ainda, é o Nirmanakaya, o Buda da compaixão. Inclina agora a tua fronte e escuta bem, ó Bodhisattva, a compaixão fala e diz: pode haver felicidade quando tu, quanto vive, tem de sofrer? Quererás salvar-te ouvindo todo mundo chorar? Aqui explica por que ele escolheu o caminho. Por que um discípulo sofre tanto para ser uma pedra entre milhares numa muralha guardiã? Não dá para entender, né? Porque ele não consegue imaginar que ele vai ser salvo, sendo que todo o resto da humanidade ainda está caminhando atrás. E é isso, esse voto de compaixão, é essa compaixão que é tamanha, tem um tamanho tal, que faz com que ele faça o voto do Bodhisattva, que ele não entre no Nirvana. Porque esses seres que fazem o voto do Bodhisattva, eles fazem o voto de só entrar no Nirvana quando a última pessoa atravessar o rio. A última pessoa chegar na outra margem. Então eles ficam esperando. Porque para eles é inconcebível eu ir e ficar alguém para trás. Dá para imaginar essa compaixão? Então aqui nós temos o porquê. Então está esclarecido, escolhe o teu caminho. Pode ir. Acho que não seja, acho que já está no finalzinho. Então aqui, esse slide explica o que é um Bodhisattva, né? Que o Bodhisattva, ele, hierarquicamente, ele é menos que um Buda perfeito. Só que na linguagem exotérica, que a exotérica é para todos, né? Os dois são muito confundidos. As pessoas confundem o Senhor Buda com um Bodhisattva. Porque às vezes, no Oriente, o Bodhisattva é até mais... não digo assim homenageado, mas ele é mais venerado do que, às vezes, o próprio Buda. Tá? Por quê? Porque devido ao seu grande sacrifício, o mais alto respeito do que um Buda. Esta mesma referência popular chama Budas da compaixão, aqueles Bodhisattvas que, tendo chegado ao grau de Arhata, isto é, tendo completado o 4º ou 7º caminho, recusam-se a passar para o estrado Nirvana, que é o que eu acabei de falar para vocês. Né? Pode passar mais para frente. Então, o que eu falei para vocês, essa muralha guardiã, ela protege a humanidade, desde que o homem é homem. Ela não começou agora. Desde que o nosso Logos resolveu fazer o plano de evolução, existe essa muralha. Tá? Livrando-a de novas e maiores misérias e sofrimento. O homem, porém, não a vê, não a percebe, nem quer dar ouvidos à palavra da sabedoria, porque não conhece. Pode passar para frente. Aqui nós temos mais um Bodhisattva, né? Preferem continuar invisivelmente, no espírito, por assim dizer, no mundo e contribuir para a salvação humana, influenciando os homens a seguir a boa lei, isto é, levando-os para o caminho da virtude. Então eles ficam nessa muralha emanando. Eles não ficam também lá só, sem fazer nada, não. Pense que é uma muralha de Bodhisattvas, de seres desse estilo, emanando luz para todos os seres. E a gente ainda teima em não fazer. Eu vou para outro caminho. Então, nós chegamos ao fim. Né? Eu espero que tenha sido um pouco claro sobre o que é esses portais, o que é lapidar a alma de diamante e no que um Bodhisattva se torna. Eu agradeço a todos.